Deus que revela a nós os teus segredos. E o Senhor só pode se revelar a nós se nós buscarmos ao Senhor. Se nós pararmos um pouquinho o nosso tempo para ouvir o Senhor. E aqui estamos, Espírito Santo, porque nós queremos nos rasgar por inteiro. Nós reconhecemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Queremos estar atento à voz do Senhor, Pai. Queremos andar em espírito, pois quando nós andamos em espírito, em verdade, nós compreendemos o Senhor. Nós entendemos a Tua palavra, Pai. Aleluia. Samuel não deixou nenhuma palavra cair por terra, Senhor. E nós não queremos deixar nenhuma palavra cair por terra, Senhor. Dá dentro de nós, dentro do nosso coração, a Tua palavra, Jesus. Aleluias. Como o Senhor é lindo. Como é bom estar na Tua presença e poder dizer ao Senhor: eu te amo, Senhor. Outro lugar para mim estar a não ser na Tua presença, Pai. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vim novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. É o que nós queremos. Queremos a Tua presença, Senhor. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vim novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou, Senhor? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Declare quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Declare glórias e glórias.
estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus. Declare quem já pisou, oh aleluia, Senhor. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe, Pai, não sabe vir. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Então declare só a igreja, glória, glórias. Declare, tu és santo, 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 tu és santo, santo, santo. Glórias e glórias, 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 Senhor. Senhor Deus, nós aqui estamos, Pai, em Sua presença. Pedimos a Tua palavra, Deus. A Tua palavra que cura, que liberta. A Tua palavra que transforma. A Tua palavra, Deus, que opera maravilhas. A Tua palavra, meu Deus, que vem com autoridade. Meu Deus, mostra-te de uma maneira sobrenatural. Mostra-te, meu Deus, de uma forma grandiosa. Olha para a Tua igreja, meu Deus, com o seu olhar de amor. Olha para a Tua igreja, meu Deus, com o seu olhar de misericórdia. Olha para a Tua igreja, meu Deus, que se coloca diante do Senhor e busca a Tua face. E busca, meu Deus, a Tua presença. O Senhor é Deus, Pai. Deus que está, meu Deus, aqui para fazer maravilhas no meio do seu povo. Maravilhas, Deus, no meio da sua igreja. Um Deus que tudo pode. Um Deus que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Um Deus que cura. Um Deus que salva. Um Deus que restaura. Um Deus que diz na sua palavra: perseverai na oração. O Senhor que manda perseverar em ler. Pai, nós buscamos a Tua presença. Pai, nós buscamos a Tua face. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e adoramos o Teu santo nome. Invocamos ao Senhor, Deus, nesta hora. E pedimos a manifestação do Teu poder. Pedimos a unção do Teu Espírito. Pedimos, meu Deus, as bênçãos do Senhor que enriquece e que não acrescentam dores. Vem unção de Deus, vem bênção de Deus, vem manifestação de Deus sobre este povo, Pai, sobre a Tua igreja, Deus. Venha fluir na Tua palavra, venha fluir, meu Deus, de uma forma sobrenatural. Nós adoramos ao Senhor. Nós aqui, meu Deus, buscamos a Tua face, a Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, para a honra e glória do Senhor, em o nome de Jesus. E que todos digam graças a Deus. Digam: Senhor, eu quero a Tua palavra que salva,
cura e liberta para abençoar todo o meu viver, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todos os louvores. Amém, meus irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Que nessa manhã Deus possa falar ao coração de cada um que aqui se encontra. E também através das redes sociais, que Deus possa abençoar também cada pessoa aqui que está ligado conosco nessa transmissão ou na reprise. E que Deus assim venha se manifestar na nossa vida. Nós sabemos que não existe passe de mágica na obra de Deus. Nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós aprendemos na quinta-feira o porquê os discípulos não puderam expulsar um demônio que pegava um garoto, jogava no fogo, jogava na água. E isso ele fazia por muitas vezes na vida daquele rapaz. Você vê que não era uma coisa contínua, mas durante a vida dele, muitas vezes, quando ele pensava que ele ia conseguir, quando parecia que ele estava livre daquela perturbação, ali o inimigo vinha e jogava ele no fogo, jogava ele na água. Era uma situação incontrolável, ele não tinha domínio sobre a sua própria vida. E aí o Senhor Jesus nos mostra ali em Mateus 17, que os discípulos precisavam aumentar a sua fé. E como é que nós aumentamos a nossa fé? Nós aumentamos a nossa fé ouvindo a palavra, né? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então é muito importante você prestar muita atenção na palavra de Deus. É importante que nessa hora você dê toda a reverência à palavra de Deus. Que você realmente esteja com o seu coração aberto para ouvir de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque hoje você pode sair daqui, por exemplo, hoje, depois dessa ministração, com uma autoridade de Deus sobre a sua vida que você não tinha, ou tinha e desconhecia, não estava exercendo essa autoridade. Eu preguei na quinta-feira sobre o momento em que Jesus orou, e Jesus falou com o demônio, ao demônio, na verdade, né? Jesus falou ao demônio, Jesus se dirigiu ao demônio, e Jesus mandou o demônio embora. Aí eu falei que às vezes a pessoa fala assim, essa oração sai capeta, sai diabo, sai isso, sai aquilo, né? Eu não gosto muito disso não, pastor. Mas Jesus foi quem foi a primeira pessoa a mostrar para nós que existe um mundo espiritual. E que quando o mundo espiritual está prevalecendo contra a nossa vida, no físico, no material, a gente perece. E ele disse ao demônio, ele falou, em meu nome expulsarão demônios. E aí tinha uma senhora que estava aqui na quinta-feira, e essa senhora estava com problema com o filho, problema sério, né? E ela não sabia mais o que fazer, triste, muito amargurada. E quando foi, depois dessa ministração, ontem ela me mandou uma mensagem, e ela falou, pastor, eu exerci minha autoridade dentro da minha casa. Pastor, pensa numa transformação que teve dentro da minha casa. Olha que coisa bonita. Eu exerci minha autoridade, a autoridade dentro da minha casa, né? A autoridade espiritual que eu estou dizendo, né? Entrei diante de Deus em oração, falei, Deus, eu vou usar o seu poder, e esse espírito maligno não vai jogar meu filho contra mim. Ele está amarrado em nome de Jesus. Foi orando. Ela falou que na semana passada ela ouviu tantas barbárias da boca do filho, que ela ficou mal, ficou para baixo. Ela falou que veio na quinta-feira praticamente que arrastada no culto, né? Não vou falar o nome para não identificar a pessoa, né? Mas estou autorizado a falar a história, contar o caso. E aí ela pegou e disse o seguinte, que depois daquele culto, ela exercendo a autoridade, ela falou que o filho dela começou a conversar com ela, começou a se dirigir a ela, como se nada tivesse acontecido. A pessoa acha que as coisas que acontecem nesse caso, acho que são normal, acho que é normal o inimigo se levantar, jogar um contra o outro. Não é normal não. Ficar plantando sementinhas no coração das pessoas. Ficar plantando, vai plantando. E a gente tem que ser sábio para receber até a correção de Deus. Porque a Bíblia diz assim, repreende o sábio, ele vai ser mais sábio ainda.
Mas se você repreender um tolo, ele vai se posicionar contra você. Então, o sábio, ele olha para a palavra. Não, está em razão. Eu vou me policiar. E o tolo se revolta. Porque não está em comunhão com Deus. O tolo não está orando, não está meditando, não está buscando. Está vivendo uma vida cristã, mas de uma forma natural, como qualquer pessoa vive lá fora. E a nossa vida cristã tem que ser em consagração a Deus. Tem que ser em comunhão com o Espírito Santo. Porque quanto mais próximo de Deus, mais a sua visão espiritual vai estar aguçada. Amém, Jesus? Mais sua visão espiritual vai estar aguçada. Você pode ter certeza disso. Então, hoje eu quero falar com vocês. Antes de eu falar com vocês, você vai dar o testemunho? Vem cá. Sobe aqui. O Eliel pediu para dar um testemunho. Foi da pregação de segunda-feira, eu acho. Não foi segunda noite? Domingo? Bom dia, a paz do Senhor. Irmãos, eu estou frequentando a igreja há um bom tempo. E no domingo o pastor pregou sobre o dízimo e as ofertas. E eu, na minha concepção, não estava dizimando. Não sei, achava que... Na minha concepção, né, particular. Aí aquela pregação ficou no meu coração no domingo. Aí eu vim na terça, o irmão Felipe pregou, novamente falou. Aí eu falei, bom, acho que está na hora, né? Deus está tocando no meu coração. Aí eu comecei a dizimar, né? Devolvi, na realidade, devolvi o que é de Deus, né? E quando foi ontem, aí eu estou há um bom tempo tentando comprar uma casa para mim, né? E quando foi ontem, o rapaz da casa que eu tinha procurado me procurou, foi lá no serviço, e nós conversamos, e nas minhas condições e nas condições dele, eu fechei negócio com ele. E graças a Deus está dando tudo certo a compra da minha casa, né? E na hora eu falei, poxa, como que Deus faz as coisas, né? É aquilo que o senhor falou, né? Na hora da gente devolver, a gente fica segurando, né? Mas na hora de receber a bênção, a gente quer receber. Aí no mesmo tempo, terminei de conversar com ele, já mandei um WhatsApp pro pastor, falei, pastor, tem que dar o testemunho lá na igreja amanhã cedo. Ele falou, beleza, então amanhã você vai dar o testemunho. Bonito, né, irmão? E na segunda-feira foi que o negócio pegou aqui. Que eu preguei sobre a mesa preparada. Agora o negócio pegou mesmo foi na terça. Se vocês acham que eu sou duro, vão ouvir a palavra do Felipe. Ele pregou uma mensagem dura, irmão, dura. Sobre salvação, né? Mostrou céu e inferno. Aí teve uma hora que ele falou assim, você pensa que você vai para o inferno? O inferno é muita coisa? O inferno é muita coisa, não. O lago de fogo e enxofre é pior, porque Deus vai pegar os rebeldes, o inferno, e vai lançar no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí quando foi no outro dia, ele falou, pastor, na próxima pregação que eu for fazer, vou pregar sobre o amor. Eu falei, já sei como que você vai pregar. Você vai falar assim, se você não ama, você vai para o inferno. Brincando com ele, né? Mas tudo que ele falou está dentro do contexto. Gente, a gente tem que observar se a mensagem está dentro do contexto. Está dentro do contexto, a forma de falar para mim é indiferente. Tem gente que não gosta do Silas Malafaia, já ouviu falar nele? Né? Mas se não fosse esse jeito dele, como é que ia barrar esses negócios aí dos LGBTs e assim por diante aí? Vou contar uma coisa para vocês. Domingo passado, ou foi retrasado, 9 crianças aqui na escolinha manifestaram com demônios. Foi passado ou foi retrasado? Foi passado? 9. Se você observar, essa turma está fazendo lei para quê? Para atingir quem? As crianças. Sabe por quê? Ele não vai atingir mais o diabo. Vocês estão na mão de Deus, já conhecem a palavra, já sabem o caminho. Os pais estão sendo negligentes em orientar seus filhos a respeito do caminho que deve andar. Na escola é proibido fazer até a oração universal que Jesus ensinou. Mas não é proibido pregar sobre os deuses da Grécia? Verdade ou não é? Sobre a cultura egípcia? Sobre a Ásia, sobre a África? Isso não é proibido pregar, porque isso é história.
Mas tudo que diz respeito ao evangelho, não, nós estamos num país que é laico. Se é laico, então não pode pregar nada sobre deuses nenhum. É verdade ou não é? É verdade. E aonde eles estão tentando entrar, o mundo espiritual é organizado. Você pensa que eles são bobos? Eles estão tentando entrar onde? Nas crianças. E tem pais que, se a criança ficar o dia inteiro na frente da televisão e não dá problema para ele, ele já está satisfeito. Tem filhos que estão vendo os pais tendo relações, porque não vigiam. Tem filhos que andam nus na frente dos pais. Pais que andam nus na frente dos filhos. Você pensa que criança não tem curiosidade? Criança pega rapidinho as coisas. E tem coisa, por exemplo, que você não lembra da semana passada, mas tem coisa que você lembra da sua infância. Porque uma criança, ela tem a capacidade de armazenar 1000 informações num dia. Se eu perguntar para você o que você almoçou ontem, você fala assim, o que era mesmo? O que foi que eu comi mesmo? Você pode observar, essa informação foi domingo passado, já estou pensando que é retrasado, já esqueci. Já não sei a data exata, mas tem coisas da minha infância que eu não esqueço. Por isso que Deus fala, ensina ao pequenino o caminho que ele deve. Tem gente que fala assim, deixa, quando ele crescer ele decide. Deus não mandou deixar. Porque o filho sem correção vai ser a vergonha do pai e a vergonha da mãe, diz a Bíblia. 9 crianças. É bastante coisa, né, pessoal? Consagre seus filhos diante de Deus. Ensina os seus filhos o caminho que eles devem andar. Ensine. Os pais precisam fazer a obra de Deus em suas casas. Creche não tem que criar seu filho. Professora não tem que criar seu filho. Quem tem que criar seu filho é você. Você tem esse ministério de preparar o seu filho para o Senhor. Porque ele é herança do Senhor. Ele é herança de Deus. Você que tem que fazer isso. Não deixe você, a casa da coleguinha, vou dormir na casa da minha coleguinha, aí a coleguinha liga chorando, por favor, eu gosto tanto dele, dela, deixa vir. Não deixa. Mas é tudo menina, lesbianismo, não deixa. Ei, pastor, você é demais, hein? É isso mesmo. Não deixa. Não conhece os pais. Não deixa. Vê o histórico dos pais. É assim que acontecem os abusos. A gente está cansado, entre aspas, assim, a força da palavra, né? De fazer libertação de pessoas que o demônio entrou na vida delas quando elas tinham 8, 9 anos de idade, através de abuso. E geralmente são pessoas próximas. Você quer que eu vou mais além ainda? Deus deve estar me usando aqui, não sei se é com vocês ou com alguém aqui. Até parente. Gosta muito de pegar a sua filhinha, pôr no colo. Tem muita liberdade, não deixa. Você tem que cuidar do seu filho. Você tem que ser manso como uma pomba e prudente como uma. Porque na hora que há um abuso, você sabe quem está presente nesse abuso? O próprio Beelzebul, o próprio Lúcifer. E você pode observar que a maioria dessas pessoas tem uma vida assim, entrega às paixões infames, tiveram algum problema quando eram crianças. Padrastos. Cuide dos seus filhos. Diga amém, Jesus. Cuide. Vamos lá. Marcos 1, 21. Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos 1, 21. A gente não vê relato de pessoas que fizeram libertações antes de Jesus. A gente vê
pessoas lutando contra pessoas, porque era dente por dente, vamos dizer assim, olho por olho. Mas Jesus veio trazendo uma visão diferente. Jesus vem trazendo, veio mostrar para a gente com quem nós devemos de lutar. Lá em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade que vivem nos lugares celestiais. Então, acima de nós existem essas potestades, e existem esses principados, existem essas hostes espirituais da maldade. Essas hostes espirituais da maldade, elas trabalham 24 horas para que nós venhamos desistir de sermos pessoas da palavra, de Deus, de Jesus, cristãos. Eles usam de diversas formas para tentar nos fazer parar. Quando Jesus veio trazendo a sua pregação, a sua ministração, a sua palavra, ele tinha um diferencial, e eu quero falar sobre esse diferencial que você pode ter a partir de hoje. Esse diferencial pode fazer de você uma pessoa vitoriosa, tanto no campo espiritual como no campo físico. E um dia, você fechar os olhos e morar com Jesus. Aqui no versículo 21 diz assim, do capítulo 1 de Marcos: e entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, o que ele fazia, pessoal? Ali ensinava. A gente tem que entender que nós não sabemos tudo. Nós temos que estar dispostos a aprender de Deus, a deixar Deus nos moldar segundo a sua vontade e não segundo o nosso querer. Tem coisas que Deus olha para nós e é até lícito, mas não convém. Porque nem todas as coisas que me são lícitas convêm. Eu tenho que deixar Deus me moldar. E de que forma Ele faz isso? Ele vem e nos ensina. Esse ministério de ensinamento que Jesus trouxe foi justamente para desfazer qualquer obra do inimigo e para lhe proteger, lhe revestir. Um dia, fazendo uma libertação, eu fiquei com tanta raiva assim daquele inimigo, uma ira santa mesmo, que eu queria que ele sofresse tudo que ele estava fazendo aquela pessoa sofrer. E eu comecei a orar, e ele gritava, e teve uma hora que ele levantou, isso foi lá no ABC. Ele levantou, botou a mão para trás e veio assim para mim, assim, com aquela cara de guerra. E ele falou assim: você está pensando que eu não posso com você? Eu posso com você. Eu não posso com essa palavra que está no teu coração. Então, ele só não me destruía naquele momento por causa dos ensinamentos, por causa da palavra, por causa do evangelho. A única coisa que ele respeita é a palavra. Você quer ver uma coisa? Vai lá em Mateus capítulo 4. Depois a gente volta aqui. Mateus capítulo 4. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele venceu o diabo no deserto. Certo ou errado? Certo. Ele venceu o diabo no deserto. Agora, de que forma que ele venceu o diabo no deserto? De que maneira? Como ele venceu? Vamos ver? Olha só o capítulo 4 de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja que ele foi conduzido ao deserto por quem, pessoal? O Espírito está com letra minúscula ou letra maiúscula? Então quer dizer que é o Espírito Santo de Deus. Então Deus permitiu aquele deserto na vida de Jesus. Mas Jesus tinha a palavra ou não? Tinha. Não vem nada sobre a nossa vida que nós não possamos suportar. A Bíblia, por exemplo, o Senhor nos ensina: ame mais a repreensão do que o quê? Do que o elogio. A repreensão a priori produz uma tristeza.
Mas se a pessoa aceitar, depois aquilo vai produzir um fruto de justiça. Tudo isso a gente entende, a gente sabe. A palavra de Deus também diz que depois que vem a repreensão, se a pessoa for aprovada, Deus derrama sobre ela o Espírito Santo. Então a gente sabe de tudo isso. Mas quando vem a repreensão, como nós agimos? Ficamos chateados. Puxa, quem é esse irmão para me julgar? O que ele está pensando que eu sou? Espera aí, nós já conhecemos a palavra. Alguma coisa aconteceu que a palavra foi arrebatada do nosso coração. E na hora que nós deveríamos de agir conforme a palavra e vencer tanto no campo espiritual como no físico, porque aquilo iria trazer uma bênção para a gente perde a bênção. Ou melhor dizendo, a gente não perde, a gente prorroga. Porque até a gente entender o que Deus está falando, a gente fica prorrogando, porque nós estamos verdadeiramente ouvindo a palavra, mas não somos cumpridores dela. Quando Jesus veio trazendo os ensinamentos, Ele veio trazendo a palavra de Deus para a gente guardar e praticar quando necessário. Quando você vem ao culto, quando você vem à igreja, você vem para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Você entendeu? Entendi. Quando você sair daqui, procure praticar. Porque se tem uma coisa que o inimigo respeita, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E qualquer situação que surgir diante de você, você tendo conhecimento da palavra, você já sabe como agir. Você já sabe o que fazer. Procure no máximo praticar. Nós não vamos acertar todas as vezes. Não vamos. Nós não temos como acertar todas as vezes. Mas nós não podemos também errar e ficar errando. Porque se o Espírito Santo está na gente, está em nós, o que ele faz? Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele vem lá dentro do nosso íntimo, sem ninguém falar. Ele vem lá dentro da gente e ele não vem nos acusando, ele vem nos convencendo. Ele vem falando: filho, o que você está fazendo com a sua vida? Não é por aí. E aí a gente pega aquela palavra, entende que é o Senhor, e a gente vai se posicionando. Aí surge de novo uma situação, a gente já pega e faz diferente. Aquele ponto já vencemos. Vamos prosseguir para os outros. Quando Jesus levou Jesus ao deserto, quando o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, olha o versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve o que, pessoal? Fome. E quando ele teve fome, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Você vê que o diabo ele só se aproximou de Jesus quando, pessoal? Quando ele teve fome. O inimigo ele vem tentar trabalhar nas nossas faltas. Ele nunca vai falar para você: olha, você foi na igreja, você viu que visitação de Deus que você teve, você viu as portas que Deus já abriu para você, você viu que coisa boa que já aconteceu na sua vida. Nunca vai falar. Mas quando surge uma adversidade, parece que o ser humano fica cego em relação às coisas boas que Deus já fez e só enxerga aquela falta. E se tem uma coisa que a gente não pode ser, é ingrato. A gente tem que aprender a dar graças a Deus por tudo de bom que Deus fez na nossa vida. Amém, Jesus? A gente tem que aprender a dar graças a Deus. Mas se nós não vigiarmos, nós ficamos cegos a tudo aquilo que Deus já fez e só ficamos martelando aquela falta. E quanto mais nós vivenciamos aquela falta, mais deprimidos ficamos. Ele vai se aproveitando daquilo e vai jogando tentação. É numa hora dessa que a pessoa pensa em se matar, que a pessoa perde a vontade de viver. É numa hora dessa que a pessoa está tendo fome com o marido, que chega um tentador, e a pessoa acha que aquele ali vai fazer diferente, e não é.
e a pessoa vai e cede a uma relação extraconjugal e contamina mais ainda a sua vida, tanto no campo espiritual como físico, porque relação sexual fora do casamento é contaminação. E não é contaminação só entre duas pessoas, é uma contaminação no campo espiritual. O inimigo está presente naquela relação que Deus não aprova. O negócio é sério. É problema. E ele só chega quando tem fome. Ele se aproxima e ele diz: tu não és o Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Você não precisa provar para ninguém quem você é, muito menos para o diabo. Você tem que saber quem você é. A gente não precisa provar nada para ninguém, irmãos. Você sabe por quê? Porque o próprio Deus, ele aparece em você. Há uma diferença de quem é filho e de quem não é. Então você não precisa provar nada para ninguém. Se tu és filho de Deus, não precisa provar nada para ninguém, não. Deus é aquele que nos justifica. Você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Mande que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus Cristo, o que ele faz? Olha a importância do ensinamento. Olha a importância de você ter a palavra no seu coração e decidir andar por ela. No versículo de número 4. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o inimigo o transportou para o pináculo do templo. Falou: pula-te daí, porque está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos para te guardar de todo mal. Jesus falou: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, irmãos, o diabo deu a última cartada. Levou ele e mostrou a Jesus o mundo, os prazeres, as riquezas, tudo. Eu lembro até um dia que eu estava fazendo a libertação, o demônio olhou para mim e falou assim: o que você quer? Você quer diamante? Você quer ouro? Você quer prata? Você quer dinheiro? Você quer o quê? O que você mais quer? Você fica aí se preocupando com esse povo. O povo às vezes nem liga porque você fala. Tem gente que fica até com raiva quando você manda mensagem para eles. Olha que coisa séria. Tem gente que fica até com raiva, porque eu distorço tudo na mente dele. Você manda para todo mundo, mas ele pensa que é só para ele que você manda. E ele já devolve aquela lapada para você. E é verdade mesmo. Pá! Falei: nem respeitar o pastor, respeita. Falo: gente, eu mandei para todo mundo. Ah, pastor, me perdoa, pensei que era só para mim. Mas se fosse. Tem gente que não quer ser ensinado. Tem gente que quer viver na mesma. Ele quer que Deus acompanhe ele do jeito que ele está. Deus não vai acompanhar nem eu e nem você do jeito que nós estamos, se estamos fora da presença dele. Eu só sei de um Deus que parou os homens, se colocou diante deles e disse: sabe o quê? Siga-me, porque eu não vou te seguir. Mas se você quiser, você me siga. Você me segue. Amém, Jesus? E muitos abandonaram tudo e seguiram a Jesus. E alguns ficaram presos a algumas coisas desse mundo e não seguiram a Jesus e perderam a sua bênção. E perderam a sua salvação. Os ensinamentos de Deus têm que ser levados a sério. Jesus falou para o diabo, quando ele mostrou todo o mundo para ele, disse: se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Estava na mão dele. Aí sabe o que Jesus falou? Somente a Deus, ao Senhor, devemos adorar. Vai-te, Satanás. E aí Satanás foi embora. Deus mandou os anjos e matou a fome de Jesus. Quem tem que matar a tua fome é Deus. Quem vai matar a tua fome é Deus. E tem gente que a fome está grande. Já não é de hoje essa fome.
E o inimigo tem trabalhado 24 horas. E tem gente que está pertinho, pertinho. Tipo assim, o inimigo está chegando o limite dele de tentar a sua vida. E ele está vestindo pesado. Se você não tiver a palavra revelada no coração, você cede. Mas se você tiver a palavra revelada no coração, você vence. E eu, pastor, se eu cedi, levante-se agora. Se posicione. Porque a guerra ainda não acabou. Você pode ter cedido, mas você não está vencido. Se levante agora e diga: eu vou vencer em nome de Jesus. Porque a palavra, gente, nunca é para te acusar. Tem gente que pega a palavra e fica se ferindo com ela. Se ferindo, se ferindo, se ferindo, se ferindo. Quando nós falamos, por exemplo, das quedas de Pedro, Pedro teve muita queda, sabia? Muitas quedas. Quando nós falamos das quedas de Pedro, nós não falamos das quedas de Pedro para você olhar para o seu pecado e se mutilar. Se nós olharmos para as quedas de Pedro, nós temos que olhar para quem Pedro foi depois. Da paciência que Deus teve com Pedro. Como Deus trabalhou na vida de Pedro. Como Deus teve misericórdia de Pedro. E quando ele ressuscitou, ele mandou avisar todos os irmãos dele. E a Pedro. Talvez Pedro estava dentro dele: o Senhor nunca mais vai querer saber de mim, porque eu neguei o Senhor 3 vezes. E o Senhor citou o nome de Pedro. Eu estava conversando com um pastor esses dias, que eu estou orando muito por pastores que um dia estiveram no altar e tiveram seus ministérios prejudicados de uma certa forma, não atribuindo a culpa a outras pessoas, mas também a nós como pastores, porque se nós nos posicionamos na palavra, não tem maldição sobre a nossa vida. Mas orando para Deus levantar, para Deus abençoar. E eu encontrei um pregador. E Jesus me deu muita compaixão em relação a essa pessoa. E eu falei para essa pessoa, eu falei: irmão, você vai voltar para o altar. Deus tem obra com você, e tem mesmo. E ele falou: pastor, mas o que te faz acreditar que Deus vai me usar ainda? Eu falei: Deus. Então, pastor, mas eu não me sinto digno de estar no altar. Por quê? Porque eu deixei o altar. Eu falei: tudo bem. Aí os outros vêm com um monte de palavras de maldição e você aceita. Porque a Bíblia, irmão, você pode usar ela para matar como para dar vida, sabia? Tanto para matar como para dar vida. E a palavra que vem de Deus é a palavra que dá vida. Eu falei para ele: imagine uma pessoa que é mentiroso. Ele era de Deus, tal, firme. De repente ele se tornou um mentiroso. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu falei: o que ele é? Ele falou: um mentiroso. Tá, mas se ele morrer mentiroso, o que acontece com ele? Ele falou: vai para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E se ele deixar de ser mentiroso? Aí Deus perdoa ele e lança o pecado dele no mar do esquecimento. Tudo bem, você deixou o altar, não deixou? Deixou ir. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está digno, apto para entrar no reino dos céus. Beleza, é a tua situação hoje. Correto? Correto. Mas se você se humilhar e buscar Deus e voltar, você é alguém que deixou ou é alguém que venceu quem queria que você permanecesse deixado ao altar? A pessoa olhou para mim assim e falou: pastor. Falei: irmão, para de pegar a palavra de Deus e se ferir. E pega a palavra de Deus para se levantar. Verdade ou não é? Pega a palavra de Deus para se levantar. Se você se humilhar diante de Deus, Deus restabeleceu o reinado de Manassés. Deus restabelece o teu reinado. Aí eu estava indo para casa. Aí o irmão ligou e falou assim: pastor, corta o cabelo, seu cabelo está feio. Eu falei assim: o que você não é minha mulher, irmão, fala assim comigo? Eu falei: eu não vou cortar, não é longe onde eu corto. Aí eu fui lá onde você corta, Arnaldo. Ali na Bom Pastor, né? Eu fui lá. O gordinho estava lá, ele não me reconheceu não.
Eu fui lá, eu também não reconheci ele muito não, por isso que eu não falei nada. Aí quando eu cheguei lá, um rapaz ficou olhando para mim. Olha só como Deus faz. O rapaz ficou olhando para mim. E aí eu cheguei, me apresentei, fui cortar o cabelo e ele me atendeu. Quando eu sentei na cadeira, ele falou: você não foi pastor da Igreja da Graça? Você não é o pastor Paulo Roberto? Eu falei: sou. Fiquei lá 14 anos e agora eu estou aqui na Igreja da Família, fazendo a obra de Deus. Eu falei: eu lembro de você. E a gente começou a conversar. Você sabe o que ele era? Um pastor que não acredita em igreja nenhuma mais. E ali nós começamos a conversar. Deus vai levantar ele também. Diga amém, Jesus. Deus vai levantar ele também. Estou orando e Deus está colocando no caminho. E aí você vai ensinando, vai mostrando, vai falando, vai pregando. Guardar o coração. Deus não quer ninguém, com a boca fechada, sufocado, não. O diabo quer fazer você ficar, a pessoa ficar com a boca fechada, sufocado, e falando só dos desgostos da vida, pregando desgosto da vida. Tem que pregar o evangelho, irmãos. Diga amém, Jesus. Não tem que pregar o defeito do irmão, o defeito da irmã, não. Tem que pregar o evangelho, a palavra de Deus. Isso é tudo ensinamento, que se a gente guardar no nosso coração, não tem demônio que vai nos derrubar. Não tem. Por mais que nós estejamos com fome, vai-te, Satanás, porque eu não quero nada que é teu. Vai embora, porque eu não quero nada que é teu. Irmãos, essa caminhada do evangelho já veio gente para me dar 40 mil, querendo comprar minhas ovelhas. Isso aconteceu em Suzano. Pastor, aqui também, o que o senhor quiser, está na porta amanhã. Só me coloca no altar aí e fala o meu nome. Falei assim: minhas ovelhas não estão à venda não, filho. Deus abençoe. Está vendo aquela porta ali? Tchau. Virei as costas e fui embora. Irmão, você faz um negócio desse, você está preso na mão do diabo. Você está preso na mão do diabo. Em época de eleição que aparece de oferta. Uma oferta para o Senhor, amo tanto o Senhor. Eu falei: por que você não me deu um presente quando eu fiz aniversário então? Por que você não me deu um presente quando foi final de ano? É final de ano, vou levar um presente para o pastor. É pecado isso? Sim ou não? Não. Mas nas eleições, me poupe, né, irmão? Sai fora. Todas as pessoas que nós colocamos no altar um dia, que eu abençoei, foram pessoas que eu abençoei e trabalhei, porque eu visava o reino. E combater essas coisas aí, essas leis absurdas aí. Que se você acha que é de pouca importância, isso aí não é de pouca importância não. Agora, se o cara depois se corrompeu, fez o que um dia fazer, o problema não é meu, o problema é dele com Deus. Tem tantos pastores um dia que subiram no altar se corromperam também, é problema dele com Deus. Tem membro também que vem na igreja só vem para pedir e não ajuda nada, não faz nada, não prega, não se converte, uma pessoa ingrata, é problema dele com Deus também. Eu tenho que ver a minha vida com Deus e não deixar o que está ao meu redor fazer com que eu venha conduzir a minha vida de uma forma semelhante ou igual àquele que está se perdendo. Eu tenho que pautar minha vida no evangelho. Se o fulano é um fulano, fulano é um fulano, não sou eu. Então fulano, ele cuida da vida dele. Eu cuido da minha vida. Eu penso dessa maneira. Assim eu não perco tempo olhando para os lados. Eu ganho tempo olhando para Jesus, pessoal. E fazendo a vontade de Deus. Porque Deus não manda olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Fulano era evangélico. Qual que é a conduta dele?
É tal, nunca foi. Evangélico é aquele que pratica o evangelho. Fulano é cristão, qual que é a conduta dele? É tal, nunca foi. Por que não foi? Porque cristão quer dizer parecido com Cristo. Cristo não faria aquilo. Então, ele no momento não está como cristão. Ele está precisando voltar para o Pai, se reconciliar com o Pai, aguardar os ensinamentos e ser abençoado. E quando Jesus trazia esses ensinamentos, era tão forte, irmãos, que no mundo espiritual acontecia algo. Você quer ver uma coisa? Vai lá em Marcos ainda. Capítulo 1. Guarde os ensinamentos de Deus. O salmista disse assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. 21, um versículo, como Deus fala, né? Diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo o que, gente? Autoridade. E não como os escribas. Gente, você sabia que essa autoridade aqui tem uma revelação para nós? Você sabe por quê? Porque os escribas, eles eram aqueles que faziam os escritos e colocavam para que o povo viesse a obedecer. Então, os escribas, assim como os fariseus e os saduceus, né, que também faziam parte, eles eram pessoas que eles determinavam ao povo o que eles deveriam de cumprir, o que eles deveriam de fazer. É isso que os escribas faziam, isso que os fariseus faziam, isso que os saduceus, eles também faziam. Era exatamente isso. Então, eles tinham sim uma autoridade, um poder hierárquico sobre o povo. Mas quando Jesus veio e passou a ensinar e pregar, eles viram em Jesus também uma autoridade. Mas que autoridade era essa? Era autoridade como a dos escribas? Era autoridade como as leis impostas pelo Estado? Que autoridade era essa que Jesus trouxe, que chamou a atenção de todos eles? Porque se fosse uma autoridade como uma autoridade imposta pelo Estado através de leis, o que aconteceria? Até os fariseus e os escribas tinham que se sujeitar ao que Jesus pregava. E Jesus, ele tinha teve um problema muito grande com os fariseus. E quem eram os fariseus? É aqueles que colocavam uma carga sobre o povo, porém eles não obedeciam aquilo que eles ensinavam. Eles não praticavam a palavra de Deus. E quando a pessoa, ela não pratica aquilo que ela ensina, ela não procura viver aquilo que ela ensina, ela não procura viver aquilo que ela aprende, a vida dela se torna uma vida sem autoridade no campo que? Espiritual. Está dando para entender? Eu tenho autoridade sobre os meus filhos. Eu posso impor algumas coisas sobre meu filho? Posso. Ele vai me obedecer? Vai. Mas por quê? Porque é pai. Não é dessa autoridade que eu estou falando. É de uma autoridade em que quando Jesus abria a boca, os demônios se submetiam. Os demônios se sujeitavam. Porque pregar, falar, até papagaio fala. Agora viver, esse viver o Evangelho é que traz essa autoridade, em que você verdadeiramente entra na sua casa e quem reina ali é Jesus. Amém, Jesus? É que no seu ministério quem reina ali é Jesus. Essa autoridade nós temos que ter. Não adianta eu vir aqui, me arrumar, vir aqui pregar para vocês, se eu não procuro viver o que eu prego. Se eu não vivo o que eu prego. A verdade é essa. Se eu não vivo o que eu prego. Não adianta eu chegar para você, irmão, você tem que semear se eu não semeio. Irmão, você tem que perdoar se eu não perdoo. Teve até um dia fazendo uma libertação, um pastor fazendo uma libertação, aí tinha um rapaz, e aí o pastor falou para o rapaz: expulsa esse demônio. E
E o rapaz foi lá e orou certinho. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu amarro desde o maior ao menor. Eu quero cabeça aqui manifestado e os outros amarrados. Eu desfaço toda a obra do diabo, toda maldição sobre essa vida. E papapá, tal. O demônio fica assim, ó. Olha para a minha expressão facial. E a pessoa vermelho já, vermelho. Sai! O demônio fez assim, ó. Você tem mágoa do teu pai. Olha que coisa. Você não tem autoridade sobre mim. Ele fez tudo o que a Bíblia mandou fazer. Mas não surtiu o quê? Efeito. Pode surtir efeito com os exuzinhos aí. Mas quando você chega numa briga lá em cima mesmo, o negócio é diferente. E aí, ele pediu perdão para Deus. Deus, me perdoa. Foi lá e foi embora. Você está vendo que às vezes umas mensagens, uns negocinhos que vem no coração, fala isso aqui, é aquilo ali. A pessoa fala, não tem nada a ver. Então por que a pessoa está orando e não acontece? A Bíblia diz, não deixe lugar. Por que na palavra de Deus, sempre Deus cobra de nós um conserto? Porque o que liberta a pessoa verdadeiramente, que faz o capeta embora, é o conserto da pessoa. Quando a pessoa se conserta, ela derruba uma legião, irmãos. Ela derruba uma falange. Ela derruba um principado. Jesus, quando trazia a palavra de Deus, ele não trazia simplesmente algo que só servia para os outros. Ele trazia algo que servia para ele. Digam graças a Deus. Algo que servia para ele. A palavra de Deus serve para mim, serve para você. Serve para ti, para sua casa, para nossa casa. E Jesus, quando pregava, a autoridade era tão notória, que olha o versículo 24, o 23. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus? Irmão, eu não poderia falar só Jesus? Mas ele fala Jesus Nazaré, porque tem Jesus brasileiro, tem Jesus europeu, tem muita gente com o nome de Jesus, não tem? Não tem? Mas o Nazareno é um só. Que tenho contigo, que temos contigo, era uma legião, Jesus Nazareno. Aí ele fala, vieste, o quê? Quando o diabo olha para mim, olha para você, e ele não vê nada dele na tua vida, não vê nada dele na minha vida, ele sabe quem somos, e que quando entramos em oração, ele está destruído. Ele não pode ficar. Eita glória. Ele não pode ficar. Ele é completamente destruído. Completamente. Que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse destruir-nos. Aí ele fala assim, bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, deu uma bronca dizendo, cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, fez o quê? Saiu dele. Aí você fala, pastor, mas aqui é Jesus. Aqui é Jesus. Aí você vê os apóstolos lá expulsando demônio em Lucas 9, e o demônio não saiu. Por quê? Porque o diabo sabia que aquilo que eles estavam fazendo tinha incredulidade no coração deles.
A gente só consegue ter êxito na nossa oração quando a gente entra com fé, crendo, confiando, acreditando de fato no que Deus está falando. A gente não pode orar por orar. E para encerrar, só para enfatizar isso daqui, olha como é importante a gente ser conhecido no mundo espiritual. É importante a gente ser conhecido no mundo espiritual. Vai lá em Atos 19:11, que você vai entender tudo isso aqui. Jesus pregava com autoridade no mundo espiritual. Jesus, quando ele falava da palavra, os demônios ficavam doidos, porque a palavra vinha com espírito. Diga amém, Jesus. Ela vinha com poder, ela vinha com verdade. Ela não vinha de um hipócrita, ela não vinha de um ator, de alguém que fingia ser pregador. Vinha de uma pessoa de Deus. E hoje tem muitas pessoas de Deus pregando o evangelho. Eu fico olhando aquele pastor, como é que é aquele pastor lá, o Mariano? Samuel Mariano. É homem de Deus aquele homem lá, irmãos. Ele prega com verdade, não está nem aí não. Ele prega para pastor mesmo. Ele prega para quem faz a obra mesmo. Ele prega com verdade. Gosto dele. Um dia eu vou encontrar com ele. Atos 19:11. E Deus pelas mãos de quem, gente? De Paulo. Paulo era Jesus, pessoal? Não. O que Deus fazia? Maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e os aventais se levavam ao do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha só. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes, quer dizer, eram pessoas religiosas. 15. Respondendo, porém, o espírito maligno, então quer dizer que o bicho baixou lá, ou subiu, não sei. Disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas e vós? Quem sois? É muito fácil a gente ficar na igreja e a nossa vida não muda, a nossa casa não muda, e a gente começa a falar: por que Deus não faz nada na minha vida? Espera aí, a gente tem que olhar no espelho e ver quem somos também. É ou não é? Porque rebeldia é pior do que feitiçaria. Se eu já entendo o que Deus quer de mim, por que eu vou me manter rebelde a Deus? Por que eu vou fingir que não é comigo? Se a palavra de Deus vem para me ensinar, para me revestir, para me dar autoridade no mundo espiritual, para vencer a fome, para me sustentar diante de Deus, ainda que o pão falte, mas não pode faltar a palavra, não pode faltar a sua obediência a Deus. Ainda que o pão falte, não pode faltar a sua posição dentro dos princípios do Senhor. Não pode faltar. Porque a gente vê muita gente. Ontem eu conversei com uma moça de Matão. Ela falou: Deus se esqueceu de mim, pastor. Deus não quer saber de mim, pastor. Meu marido é alcoólatra, Deus não quer saber de mim. E eu falei assim: e você está indo aonde? Está buscando Deus aonde? Não estou buscando Deus em lugar nenhum. Eu falei: Deus se esqueceu de você? Você tem certeza que Deus se esqueceu de você? Filhinha, a Bíblia diz: quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Você precisa ser plantado, você precisa aprender de Deus, você precisa estar aberto a mudanças. Você precisa querer que Deus molde verdadeiramente a sua vida. Ele fala para você vir do jeito que você está, sobrecarregado, Ele vai te aliviar. Mas sabe como que Ele vai te aliviar? Te mostrando um caminho para você andar por Ele. E muitas das vezes a porta é estreita, apertada, mas é o que leva à salvação. Pega o que Deus está dando para você. Seja uma pessoa aliançada com Deus, uma pessoa compromissada com Deus. Eu duvido que Deus não vai agir na sua vida. Deus é bom até com os ingratos e infiéis, porque Deus, o amor de Deus, Ele nos constrange. Imagine aquela pessoa que realmente busca Ele de todo o coração. Essa pessoa não vai ter uma bênção aqui, outra ali, não. Essa pessoa vai ter mudança de vida.
E a mudança não se dá somente no exterior. A mudança se dá primeiro de dentro para fora. A primeira coisa que você deve colocar no seu coração: eu quero ser salvo em nome de Jesus. Vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas são consequências que Deus vai realizar na minha vida, que Deus vai fazer na minha vida, que Deus vai cumprir na minha vida. Esses homens foram expulsar o demônio. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Pula para fora, demônio. Começou a orar. Aí pulou. O bicho pulou. Vai embora. Ele falou: agora não vou. Vocês são religiosos, mas vocês não são aliançados com aquele que Paulo é. Olha que coisa séria. Mas pastor, não é o nome de Jesus que expulsa demônios? Em Isaías 59 diz que o pecado nos separa de Deus, para que Ele não nos ouça. Se Ele não ouve, deu para entender? João 9,31 diz assim, Deus não ouve a pecadores, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, Deus ouve e responde. Então muitas vezes nós estamos sendo abençoados pela oração de outras pessoas, mas a nossa voz tem que ser ouvida nos céus. Diga amém, Jesus. A nossa voz tem que ser ouvida nos céus. Eu vou dizer mais, nossa voz tem que ser ouvida, sabe aonde? No inferno. Quando você ora e você expulsa, o inferno tem que te obedecer. Ele tem que acatar a sua determinação. Ele tem que acatar a sua determinação. E olha só, pessoal, essas pessoas que estavam aqui foram brincar com o mundo espiritual. Olha o versículo para a gente orar aqui. Ele fala o 15. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é. Quando ele fala bem sei, parece que ele até estudou a vida de Paulo, né? Mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E a vergonha deles foi notória em toda aquela região. Mas por que, pastor? Porque eles não eram aliançados com Deus. Eles eram como os escribas. Sabiam fazer. Eram religiosos. Filho de Seva, um dos principais da sinagoga. Poderiam ser pessoas até, jovens até, respeitados no meio que eles viviam. Mas no mundo espiritual, a oração deles não valia de nada. A nossa oração tem que valer. Digam graças a Deus. Tem que valer. E a santidade, meus irmãos, convém à casa do Senhor. Convém à casa de Deus. Essa semana aí, na oração da manhã, a gente ficou conversando com a família. Passei tantas informações para eles. Aí eu falei para eles assim, tudo isso que eu estou passando para vocês, as pessoas vêm aqui, elas não sabem. Elas não sabem. Quando Deus nos coloca sobre um povo, quando Deus nos dá um ministério, Deus nos faz enxergar muito mais do que a ovelha enxerga. Deus nos leva a ter experiências, guerras espirituais que vocês não têm noção. Não tem noção. E quando a gente traz uma palavra, a gente sabe o que a gente está falando. Pega a palavra de Deus. Seja abençoado. Jesus ama você. Ele quer você para Ele. Tem um lugar preparado para você. Não deixe que as coisinhas, as picuinhas, as coisinhas que o inimigo joga com pedrinha no seu caminho, no nosso caminho, venha nos fazer tropeçar. Não deixe. Abra o coração para o Evangelho. Seja uma bênção na mão de Deus.
Busque ao Senhor de todo o coração. Guarde a palavra em seu coração, você vai ser revestido de autoridade. Quando você pregar e falar, na tua pregação, não vai ter só a autoridade de um título de pastor, de um título de obreiro, de um título de membro de igreja, de um título de filho de Deus, de um título, não, a sua palavra vai ter uma autoridade no mundo espiritual, e você não tem nem noção do estrago que você vai fazer no inferno quando você abrir a tua boca. Deus quer que você abra a tua boca. Deus quer te usar. Deus te ama. Deus quer sarar seu coração. Deus quer ligar a ferida. E tudo que Deus falou aqui é para edificação da sua vida. Amém, Jesus? Vamos orar? Fique em pé, por favor. Glória a Deus. O salmista Davi, ele orou e disse assim: Senhor, ensina-me o teu caminho e eu andarei por ele. Eu quero isso para mim. Você quer isso para você? Então vamos fazer essa oração também. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, Pai. Diante do Senhor nós oramos. Eu lembro, Deus, que um dia minha mãe, num momento muito difícil, quando ela perdeu meu pai, em casa, triste, sempre dependente dele, eu com 14 anos, meu irmão com 17, 18, um outro com 10. E o Senhor a chamou e disse: eu sou o teu marido. E ela se apegou ao Senhor. Eu fui para a bebida. Meu irmão mais novo chegou a traficar. Boate, drogas. O outro é mais centrado, pai. Mas começou a ter problemas na vida sentimental de tal forma que sofreu muito. Mas a minha mãe continuou ali firme, Deus. Tínhamos uma irmã que tinha problema neurológico. E minha mãe continuou firme, Deus. Depois eu me converti. Batizei o meu irmão mais novo. Cheguei a expulsar demônios dele. Meu Deus, e hoje estão todos encaminhados. Aquilo que parece ser o fim é um recomeço de uma vida aliançada com Cristo. Passaram-se anos, Pai. Vencemos. Não se prenda ao seu momento. Deus sabe de todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua luz, a tua justiça como a luz ao meio-dia. Ele é o Deus vivo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela fechar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Porque ser curado eu vou, porque Ele é Deus. Oh Deus, nessa hora nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos ao Senhor: ensina-nos, ó Pai, o teu caminho. Ensina-nos, Senhor, o teu caminho e andaremos por ele, Senhor.
Pai, nós queremos que a nossa palavra venha ter a autoridade que havia em Paulo, que havia em Silas, que havia nos apóstolos, que havia em Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós não buscamos ao Senhor, meu Deus, por aquilo que Tu podes fazer, mas buscamos ao Senhor por quem Tu és, Senhor. Tu és lindo, maravilhoso, tremendo, poderoso, majestoso. Por isso louvamos ao Senhor nesta hora, Pai. Deus faz. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é poderoso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Seja o louvor. Mais uma vez, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ser curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a
fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. doença vier, Ele é Deus. ser curado eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. continua sendo Deus. Uma vida com Deus, as demais coisas são consequências. Ó Pai, manifesta a autoridade da Tua palavra nesse lugar. Manifesta, Deus, a autoridade da Tua palavra sobre todas as pessoas que aqui estão. Manifesta a autoridade da Tua palavra, Deus, lá no íntimo do coração desse homem, lá no íntimo do coração dessa mulher, Deus. Manifesta, Deus, a autoridade da Tua palavra. A autoridade, meu Deus, de quando o Senhor, meu Pai, meu Deus, disse haja luz, houve luz. O Senhor disse, meu Deus, na Tua palavra apareça a porção seca, e apareceu a porção seca. Essa autoridade, Deus, nós queremos, Pai, sendo derramada, meu Deus, sobre esse lugar, sendo derramada sobre cada vida, sendo derramada, meu Deus, sobre cada pessoa que aqui se coloca diante do Senhor, meu Deus. E onde houver, meu Deus, o mal, onde houver, meu Deus, uma obra maligna, onde houver uma obra contrária, meu Deus, que caia por terra, que bata em retirada, que desapareça, que vai embora. Eu digo, sai agora. Eu digo, vai embora. Vai saindo da vida dos filhos, vai saindo agora. Em nome de Jesus Cristo, toda e qualquer ação contrária vai batendo em retirada. Ah, meu Deus e meu Pai, vem em nome de Jesus, meu Deus, revestindo a Tua igreja, revestindo cada vida que aqui se encontra, na autoridade do Teu Espírito, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Senhor, meu Pai. Essa pessoa ora, essa pessoa se coloca diante de Ti, e todo mal eu digo fora, eu digo saia, eu digo vai embora, eu digo bata em retirada, eu digo saia. Mal, eu não tenho nada a ver contigo, vai embora em o nome do Senhor Jesus. Oh Deus poderoso, Deus majestoso, Deus grande, Deus tremendo, Deus terrível, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Pai, olha se tem alguém doente, cura na alma, no espírito, Pai. Levanta, meu Deus, aquele que está prostrado. Levanta, meu Deus, levanta, meu Deus, levanta, meu Deus. Isso, Pai, coloca de pé. Abençoa de uma forma sobrenatural. E toda e qualquer ação contrária sejam quebradas. Eu te abençoo, meu irmão. Receba a autoridade de Deus sobre a sua vida. Leve essa autoridade de Deus para a sua casa. Leve essa autoridade de Deus para a sua família. Leve essa autoridade de Deus sobre os seus filhos e começa a profetizar. Deus, Ele não esqueceu de você, assim como não esqueceu de Agar e de Ismael. Quando aquela mulher achava que o seu filho ia morrer, tinha acabado o pão, tinha acabado a água, ela deixou o filho para não ouvir o choro do menino. E o menino não foi ouvido pela mãe, mas foi ouvido pelo Senhor. Deus bradou através de um anjo e disse: Agar. Ela olhou, tinha um poço. Pega essa água, dá para o menino, porque tem promessa sobre a vida dele. Tem promessa sobre a sua casa, Deus vai cuidar de você. Tem promessa sobre a sua vida, Deus vai cuidar de você. Tem promessa sobre a sua vida, Deus vai cuidar de você. Deus vai se manifestar de uma maneira sobrenatural. Em o nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um de vocês. E que você tenha autoridade no campo espiritual. Persevere. A vitória é tua em Cristo Jesus. A fome passa e Deus viu os anjos dele para servir você no deserto.
em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E que todos digam amém. Pode aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todos os louvores. Amém, irmãos? Ô, irmã Suelen, canta aquela música lá, Adorador, que eu gosto. Vem cá cantar. Tudo na paz? Nunca deixe de ser um adorador. Pode aplaudir o Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do seu olhar. Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus, Tu és o Deus que me vê. Toda glória a Ti, não tenho todas as... Sim, Deus, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Oh, aleluia, se eu subir ao céu, se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. O Senhor, Ele te contempla, Ele está te vendo. Oh, aleluia. Deus que me sonda, Ele te sonda. Tu és o Deus que me... Ele te vê, Ele te conhece. Não tenho todas as respostas, Deus, eu não tenho, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida eu te adorarei. Adorar eu que sei, adorar
te adoro, Senhor. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro por quem tu és. Oh, eu busco primeiro a tua presença, porque aí depois as demais coisas vem. Isso está se cumprindo na minha vida. Isso está se cumprindo na minha casa. Isso está se cumprindo na minha família. Buscai primeiro o reino do Senhor, e as demais coisas vêm. Vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Pode sentar em nome de Jesus. E glória a Deus. Você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook. Hoje às 18 horas temos o próximo culto.